Evangelho escreveu o apóstolo João sobre a vida do nosso amado Jesus, capítulo 20, do versículo 24 ao 31. Versículo 24 ao 31 de João, capítulo 20. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque viste, Tomé, tu crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Que ele está sentado, meu irmão. E vamos meditar na palavra do Senhor nesse domingo tão especial, domingo de Páscoa. Hoje de manhã eu preguei aqui no culto da manhã de celebração e falei sobre para que serve a Páscoa. Eu fiz uma ponte com aquele meme que nós vemos na internet, no Facebook. A Páscoa existe para nossa alegria, irmãos. Jesus ressuscitou para nossa alegria. Isso não é uma brincadeira, mas isso é realidade, isso é essência. E isso precisa fazer compreensível em nossas vidas. Ele ressurgiu para nossa alegria, para nos dar paz, para nos dar uma vida abundante, para dar um sentido lógico ao nosso existir. Mas, num país que se diz cristão, chamado Brasil, o que nós vemos é a verdadeira Páscoa, sendo trocada por coelhinhos e ovos de chocolate, como praticamente todo mundo ocidental. E olhando para esse texto, eu me perguntei, mas que loucura, né? O dia de Páscoa precisava ser a maior festa do cristianismo. E a cada ano eu venho tentando intensificar isso na minha vida, eu falo para minha esposa, olha, cada dia nós vamos comemorar a Páscoa com mais intensidade. Às vezes não dá, mas nós precisaríamos, cada um de nós, nos disciplinar, irmãos, para que quando chegasse o dia de Páscoa, nós soltássemos foguete, fizéssemos festa, fizéssemos churrasco, chamássemos todo mundo para a nossa casa para comemorar. Com certeza nós precisaríamos fazer isso muito mais vezes durante o ano, porque Páscoa para um cristão não é apenas hoje, Páscoa para um verdadeiro cristão é todos os dias. Mas que a gente precisaria dar um gás nesse dia, com certeza. E olhando para esse texto aqui, eu consigo ver por quê. Um país que se diz cristão, uma sociedade que se diz cristãs, comemora muito mais um campeonato de futebol do que a Páscoa, muito mais um carnaval do que a Páscoa. E na Páscoa não se comemora da maneira certa, mas se dá presentes sem sentido nenhum, ovos e chocolate e tudo mais, mas poucas pessoas param para refletir sobre isso que nós estamos fazendo aqui agora, entender o verdadeiro significado da Páscoa. A vida de Tomé, ela nos mostra algo bastante interessante para nós entendermos isso. E esse caso que nós lemos, essa passagem na vida de Tomé, esse fato, eu quero dividir em 3 partes, 3 fases nesse momento da vida de Tomé, que são fases que todos nós passamos e que determina a nossa vida e determina a maneira como nós venhamos entender a Páscoa. Para conhecermos um pouquinho melhor desse personagem, Tomé,
na verdade, não era o nome dele, né? Em hebraico, aramaico, chamavam de Dídimo, né? Em grego, Tomé, em grego chamavam de Dídimo, que significa gêmeo. Então não se sabe qual era o nome dele, se sabe que foi colocado esse título nele, Tomé, porque ele tinha um irmão ou irmã gêmeo. Provavelmente, alguns historiadores do primeiro século dizem que ele se chamava Judas, mas não tem como saber. E o coitado ficou rotulado, né, justamente por esse fato, como o apóstolo incrédulo, como o apóstolo cético. E eu, pelo menos, não conheço ninguém chamado Tomé. Ninguém não tem chamado Judas e não tem ninguém chamado Tomé, porque o cristianismo rotulou esse personagem pelo fato dele duvidar da ressurreição de Cristo, e de lá para cá nunca mais nós vemos alguém chamado Tomé. Mas, quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, nós vemos que Tomé, ele era um dos discípulos mais leais do Senhor Jesus. Tomé era um dos discípulos mais leais do Senhor Jesus. Chegando perto da morte de Jesus, quando Jesus é chamado para ressuscitar o seu amigo Lázaro, todos sabiam que os fariseus queriam a cabeça de Jesus. Betânia ficava muito próximo de Jerusalém. Todos falam, não vão. Jesus, eles vão te pegar. Quem que aparece? Tomé. Não, nós vamos com Jesus. Porque se precisar, nós vamos morrer com ele. Esse era o Tomé que às vezes nós não se damos conta. Era alguém de muita fé. Era alguém que acreditava em Jesus. E era alguém fiel a seu Jesus. Agora, ele vê com os outros discípulos a morte de Jesus e não se sabe por quê. Quando Jesus está ressurreto, aparece para as mulheres, 2 discípulos do caminho de Emaús, e de repente, onde estavam os discípulos? Mas o Tomé não estava lá. Todos os discípulos estavam incrédulos, todos os discípulos estavam desesperados, angustiados, o seu chão tinha perdido. Aqueles que ele seguiram durante 3 anos, que haviam colocado a sua fé nele, tinham sido mortos. E agora? Tomé não estava lá. E os que estavam lá viram Jesus e falaram, Tomé, Jesus se apresentou para a gente. Se apresentou para Maria Madalena, se apresentou para os 2 discípulos lá, e se apresentou no nosso meio. Ele está vivo, Tomé. E Tomé diz, olha, eu não acredito. Eu preciso ver. E mais, quando eu ver, eu preciso tocar lá nas feridas, tocar no lado dele, daí sim eu vou entender. Nós vemos então essas 3 fases na vida de Tomé. A primeira fase, a fase da dúvida. Uma fase que todos nós passamos e que ficou mais pesado para o lado de Tomé porque ele teve a ousadia de assumir isso. Mas quando as mulheres lá, elas veem o Jesus ressurreto e vão falar para os outros discípulos, Mateus diz que eles também não acreditavam nas mulheres. E agora, quando eles viram, né, daí sobrou para o Tomé que não estava lá. E Tomé ficou então taxado como incrédulo. Mas se nós olharmos na Bíblia, olharmos na nossa própria história, irmãos, quantas vezes nós desacreditamos na palavra do Senhor? Pega lá os casos dos heróis da Bíblia. Moisés, a sarça ardente apareceu. Deus fala com ele, Moisés, tu irás libertar o povo da escravidão. E o Senhor está, sim, Moisés, eles talvez não vão acreditar, você faz o seguinte, coloca a mão aqui, a mão ficou leprosa, joga a tua vara, virou uma serpente. Mas Senhor, olha a desculpa, não estava acreditando ainda, eu não sei falar. Incrédulo na palavra do Senhor. Nós vemos o Gideão, né? Tu irás libertar os israelitas. Não, mas se tu és Deus, então espera aí. Vai lá, busca uma comida, coloca sobre a rocha queima aquele alimento, mas não bastou. Depois ele ainda foi fazer lá o teste com a lã, né? Para ver se ela ia estar molhada no momento, depois seca. Os heróis da fé, eles fizeram alguns testes, porque também duvidaram de algum momento da palavra do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós também passamos por essa fase de dúvida. Quantas vezes você já olhou para a vida de um irmão que está aqui? Senhor, ele parece que tem projeto
de vida, o Senhor está guiando os planos dele, ele foi batizado com o Espírito Santo e eu ainda não, ele parece recebeu todos os dons e eu não tenho nenhum. A gente de vez em quando começa a colocar em dúvida sobre o agir de Deus, sobre as promessas de Deus e assim por diante. No caso, né, ele não estava duvidando apenas da ressurreição de Jesus. Ele estava duvidando da palavra dos discípulos e estava duvidando da palavra de Jesus. Jesus antes tinha falado para eles, olha, eu irei ressurgir, eu vencerei a morte. E daí sim vocês vão ver o reino de Deus ser implementado. Só que claro, não é na visão que eles estavam esperando. Irmãos, esse momento de dúvida, essa fase de dúvida, ela infelizmente se encontra presente na nossa sociedade, nas nossas igrejas. E é por causa dessa fase de dúvida, dessa primeira fase, que nós temos visto a Páscoa verdadeira ser substituída por chocolate e coelhinho. Porque muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, continuam em dúvida se Jesus ressuscitou. Muitos continuam em dúvida se é um Deus. Muitos continuam em dúvida se esse Deus realmente é um Deus pessoal. E continua nessa fase, a fase da dúvida. E daí nós vemos o diagnóstico da nossa sociedade. A fase de dúvida, a fase de não acreditar que esse Jesus estava realmente ressurreto, causava o quê? Lágrimas. Se lembra de Maria chorando? Ah, roubaram o meu mestre. Os discípulos não acreditaram. Nós vemos eles largando mão daquilo que tinham investido durante anos e voltado a fazer as suas funções. Estavam com medo, se trancavam todos juntos para se esconder. Isso parece com alguns sintomas da nossa sociedade? Medo, falta de acreditar no poder de Deus, nas palavras de Deus. Irmãos, a nossa Páscoa tem sido medíocre, a Páscoa no Brasil e no mundo tem sido medíocre, porque poucos ainda passaram dessa primeira fase. Continuam na fase de dúvida. Que o Espírito Santo esteja na sua vida, irmãos, para que você abra mão dessa fase de dúvida e consiga transpor essa fase. Nós vemos Tomé passando essa primeira fase. Depois nós vemos a fase da experiência. Para transpor a primeira fase, a fase da dúvida, irmãos, não tem outro jeito. Você precisa ir buscar uma experiência, ir para a fase de experiência. É o que nós vemos mais Tomé. Ele estava sendo satirizado, né? Porque os outros viram, Tomé, você não está acreditando na gente? Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé isso, Tomé aquilo. Tomé, mesmo assim, 8 dias depois, decide continuar lá com os discípulos. Se ele ressuscitou, eu quero ter uma experiência. E Tomé não saiu fugido. A Bíblia diz que ele estava lá e voltou lá e queria ter uma experiência. E tem. Porque Jesus não desiste de nós. Ele dá a oportunidade para que cada um de nós venhamos ter experiências com Ele e saiamos da fase da dúvida. Estavam todos reunidos. Aparece Jesus. Paz seja convosco. Vira para Tomé. Tomé, vem aqui. Toca aqui na minha mão. Toca aqui no meu lado. Eu estou vivo, eu ressuscitei, eu venci a morte. A Bíblia não diz sobre a reação de Tomé. Eu imagino que ele ficou pasmo, parado, por um instante. Assustado com aquela imagem e envergonhado com a sua falta de fé. E a lição é dura. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Acredite, bem-aventurado os que não viram e creram. Você precisou ver para crer. Bem-aventurado os que primeiro crerão, para depois verem. Essa era já uma fase de experiência na vida de Tomé. E Tomé, com a experiência, ele consegue aprender a lição. Ele consegue aprender a lição. Muitas pessoas que estão tentando sair da fase da dúvida, muitas pessoas dentro da igreja,
não conseguem entender as oportunidades de experiência que o Senhor nos dá. Se nós abrirmos os olhos, irmãos, para a nossa vida, o que já Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou, aonde você está, como você suportou tal problema, isso aí, irmãos, já é fato para você entender um pouquinho que Deus está te dando oportunidade de ter experiências com Ele. Esse culto hoje, quantos momentos de manifestação do Espírito do Senhor para que você tivesse experiências reais com Ele e deixasse a dúvida cair, mas você continua cético, continua de braço cruzado. Quantas oportunidades temos de ter experiência com o Senhor? Se você é pai, se você é mãe, dá uma olhada para a beleza que é a vida. Duas pessoas se juntam e saem ali, o resultado tão lindo, uma criança tão fantástica. Irmãos, que é prova maior da existência de Deus, do projeto de Deus para a humanidade? Deus oferece diariamente oportunidades de termos experiência com Ele. E muitos se fecham e continuam na fase da dúvida. E eu lembro, a fase da dúvida é a fase de angústia, de choro, de lamento, de depender de remédio, de não conseguir dormir. É o que nós estamos vendo hoje. E muitas vezes, quando não se entende a fase da experiência, de nada adianta. Olha para o povo do Egito, que deu início à Páscoa instituída por Deus. O anjo passará matando os primogênitos para que os egípcios entendam o poder de Deus. Mas vocês não, vocês vão celebrar a Páscoa. Matem um cordeiro, com seu sangue coloquem na porta. E aonde estiver a marca do sangue, não acontecerá nada. Dito e feito. Faraó apavorado dá liberdade ao povo. Vão, não quero mais vocês. Olha só, as experiências que eles têm. Sai de lá, vão para o deserto. Diante do Mar Vermelho, os egípcios indo para matar. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam. Não tinha nada para comer. Deus faz cair pão do céu. Deus manda carne através das codornizes. Deus faz milagres. Água sai da rocha, nuvem de fogo. Nuvem de sombra, nuvem de fogo durante a noite. Quantos milagres aquele povo viu, quantas experiências que eles tiveram, mas por não entender. O Moisés não desceu lá do morro, vamos pegar os ouro aqui, vamos construir um bezerro, porque a gente precisa ver Deus, esse é o nosso Deus. E se você começar a olhar a história do povo de Israel, continuaram assim. Tiveram muitas experiências, mas sempre as desprezando, sempre colocando a dúvida em primeiro lugar. Quando nós desprezamos as oportunidades de experiências com Deus, e não são poucas que você tem, você pode fazer isso lá na tua casa, no teu quarto, fechando a porta e buscando experiências com Deus. Nós não passamos para a terceira, última e mais importante fase, que é onde nós devemos estar. Fase da entrega. Fase da dúvida passou. A fase da experiência, para cair aquela dúvida, passou. Mas quando eu entendo da experiência que eu tive, eu parto para essa terceira fase, a fase da entrega. Depois de ficar pasmo, assombrado e maravilhado ao mesmo tempo, Tomé cai diante do Senhor. E ele diz: Deus meu e Senhor meu. Através dessas duas frases, quando você vai nos termos gregos, você vai conseguir entender o derramar de um coração que eu entendo o plano da salvação e o projeto de Deus para a sua vida. Quando ele diz Senhor meu, ele diz: eu sou escravo, eu sou servo, tu és o Senhor tem toda a autoridade sobre o servo. O Senhor determina a minha vida, os meus passos, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Tu és o meu Senhor. E ele começa, em continuação, a ver que ali ele estava diante de Deus. Deus meu.
Ele consegue ver a divindade de Jesus, e eu creio que naquele momento ele consegue ver todo o projeto de vida de Jesus, que veio para resgatar a humanidade, morrendo como um sacrifício justo, santo, puro, porque ele era Deus. Ele estava agora entrando na fase da entrega, que é a fase que todo verdadeiro cristão precisa estar, e é ali o nosso lugar. Depois Tomé estava lá no dia de Pentecostes, entendendo o que é realmente ser cristão, se entregando. E os pais da igreja diz o que não está registrado no livro de Atos sobre a morte de Tomé. Tomé foi um dos grandes apóstolos após aquela experiência que ele teve com Deus. Os pais da igreja diz que Tomé foi quem levou o evangelho para a Índia e para o norte da África. E no ano 70 depois de Cristo, quando estava chegando o fim da sua vida, quando os céus estavam abertos para recebê-lo, alguém que entendeu o plano da salvação, alguém que reconheceu o senhorio de Cristo e a divindade de Cristo, lá na África, na Etiópia, depois de pregar o evangelho e trazer multidões aos pés do seu Senhor e do seu Deus, os inimigos que estavam sendo prejudicados por aquilo o cercam, batem, esbofeteiam e colocam ele para ser queimado. Quando ele estava sendo queimado, parece que nada acontecia no Tomé. Então começa uma série de lançamento de lança. As pessoas começam a jogar lança e Tomé morre ali, transpassado. Mas ele tomba aqui e é recebido no céu. Ele tomba aqui, mas é recebido no céu porque entendeu o sentido da verdadeira Páscoa. Irmãos, e aqui eu quero que você entenda. Isso aqui é o que nós precisamos fazer. Entender que Páscoa não é para Deus. Entender que Páscoa não é para Jesus, não é para os anjos. O dia de Páscoa é para mim e é para você entendermos que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma vida nova, para uma vida diferente. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Ele disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 3, ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai o quê? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a minha pergunta, e já respondendo aquilo que eu falei no começo, por que vivemos umas Páscoas tão medíocres, onde tudo substitui o verdadeiro sentido? Porque os que se dizem cristãos não entenderam que precisam morrer com Cristo, se desapegar das coisas do mundo e dar mais crédito para as coisas eternas, dar mais tempo para Deus, dar mais tempo para desenvolver intimidade com o Senhor, dar mais tempo para amar as pessoas e fazer o nome dele conhecido aqui na terra. Se coloque em pé, nós já vamos encerrar. Irmãos, não adianta nada você ficar na fase da dúvida e não compreender a fase da experiência. O lugar certo onde você encontrar a paz verdadeira, a alegria real, um sentido do existir, está ali, na fase da entrega. Quando eu posso dizer, Senhor, não é eu que vivo mais, mas é Tu. Cristo vive em mim. Esse é o desafio para cada um de nós nesta noite. Eu quero convidar você que está a fim de sair da fase da dúvida e começar a entender um pouquinho das experiências que o Senhor tem te dado, para que você realmente possa entregar-se a Ele. E não pense que quem vai sair ganhando é o Senhor, porque, irmão, você estando ou não na fase da entrega, Ele continua sendo Deus. Mas Ele te ama tanto que Ele quer te dar a oportunidade de você sentir uma paz real, uma vida verdadeira, e parar de viver essa vida medíocre, com dias rotineiros, e ficar repetindo o que o mundo tenta implantar na nossa vida. Amanhã, segunda-feira, todo mundo vai chegar bem emburrado, no trabalho, na escola, na faculdade.
O que o Senhor tem para você é que você chegue sorrindo, é que você cumprimente as pessoas que estão ao seu redor, é que você veja a beleza das flores que estão no teu caminho, é que você olhe para a sua família e veja ali a mão do Senhor protegendo, abençoando, guiando. O plano do Senhor para as nossas vidas é muito mais superior quando nós entendemos que precisamos viver a Páscoa. E daí sim, Páscoa não se torna um dia no ano. Páscoa se torna 365 dias no ano. Porque a cada dia o Senhor tem novidade de vida para mim. Quero que você dê a mão para quem está ao seu lado aí. E nós vamos orar. Nós vamos criar um renovo para nossas vidas, para realmente adentrarmos nessa fase de entrega e não sairmos dali. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo exemplo de Tomé, que duvidou, mas também mesmo assim conseguiu compreender, Senhor, a fase das experiências e se entregou realmente a Ti. Senhor, ele gastou a sua vida para propagar aquilo que ele cria, que tu estás vivo, que o túmulo está vazio, que tu tem poder para perdoar os pecados, Senhor, para dar nova vida. E hoje a tua igreja está aqui reunida, Senhor, entendendo que nós precisamos a cada dia, Senhor, estar nessa fase de entrega, nos entregando totalmente a Ti, não entrando na forma do mundo, não desapegando com as coisas do mundo, mas focarmos aquilo que é eterno e fazermos a Tua vontade aonde estivermos. Essa é a oração da tua igreja, essa é a oração de cada um. Nós imploramos, Senhor, abre os nossos olhos para que venhamos entender a Tua palavra, venhamos entender as experiências e venhamos realmente estar na fase da entrega, com a Tua mão, com o Teu Espírito nos guiando e conduzindo a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.